Olá pessoal do YouTube, bem-vindos novamente ao meu canal. Obrigado pela participação, por terem compartilhado os vídeos sempre que gostaram. O assunto de hoje é o poder das palavras, o poder do verbo. O verbo serviu para quê? Quem acredita numa criação comandada por um Deus, o verbo foi o verbo criador que ele utilizou para criar o mundo, a natureza, os homens, todos os elementos que existem. Só que eu não vou falar disso, da criação de Deus, porque alguns acreditam, outros não. Então vamos falar de uma coisa abaixo de Deus, que interessa para nós, os homens, a humanidade. Tudo que nós falamos, nós emitimos uma ideia, uma advertência, mas mais do que isso, nós emitimos junto uma carga energética. Então o que acontece? Quando nós falamos coisas boas, construtivas, gratificantes, edificantes para os nossos filhos, certamente isso vai ser um incentivo para que a criança aprenda, para que a criança se desenvolva e melhore, para um dia se tornar um adulto e um ser humano consciente, amigo, solidário. Por outro lado, quando nós utilizamos palavras negativas, ruins, ofensivas ou apenas de crítica, mesmo que nós tenhamos razão na reclamação ou na crítica, mas se nosso filho só ouve crítica em cima de crítica, ele instintivamente, de modo inconsciente, vai fazer na vida dele aquilo que a gente está dizendo que é uma falha, que é um erro. Porque ele, mesmo que não tenha cometido esse erro, ele vai cometer esse erro. Se nós dizemos que nosso filho é burro, que é ignorante, que é preguiçoso, e ele não for, ele vai acabar manifestando isso inconscientemente na vida dele. Então, quando a gente recrimina uma criança de modo forte demais ou de modo errado, tudo isso vai fazer um comportamento dele ficar muito mais negativo, um comportamento ruim. Se ele não era um menino ruim, ele vai se tornar um menino ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Não só o que a gente escreve, que hoje se escreve muita coisa, se grava muita coisa para os outros, muita coisa engraçada, muita coisa negativa. Pior então quando gravamos ou falamos coisas mentirosas, que é engraçado, todos riem de uma mentira. As mentiras geralmente têm efeitos dolorosos, então notícias falsas sobre doenças, sobre mortes, sobre coisas que interessam e as que não interessam, não servem para nada. Se falar a verdade já é difícil, já é complicado, falar mentira então é pior ainda. Por quê? O atingido vai ser quem emite a energia que está nas palavras ou textos ou intenções mentirosas. Então a gente vai usar essa energia contra nós mesmos. Essa é a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ou a lei do equilíbrio. Então se a gente pensa coisas ruins, fala coisas ruins de nós mesmos ou dos outros, nós estamos criando um campo energético ruim, negativo, sombrio. Com isso, como a vida vai ser boa? Como eu vou ficar contente com os fatos da vida, com o que acontece todos os dias, se eu estou só emitindo pensamentos, ideias e palavras ruins? Meu verbo criador é um verbo que cria só coisas ruins, para mim principalmente e depois para o outro. Então, uma palavra maldita, uma palavra mal feita, uma palavra mal falada, cria prejuízos para quem fala e cria prejuízos para quem ouve. Então nós temos que vigiar aquilo que a gente pensa, sente e fala, principalmente para os entes mais próximos e depois para aqueles mais distantes. A gente então tem uma palavra criadora, o verbo criador, e não sabe. Não sabe, mas quando nós usamos, geralmente é para fazer coisas ruins. Em vez de bem dizer, nós vamos amaldiçoar. Em vez de edificar, nós vamos destruir. É óbvio que todos têm o direito de criticar, de se posicionar, mas julgar ou ficar comparando uns com os outros, ou nós com os outros o tempo todo,
é o pior dos julgamentos. Então a nossa própria palavra, a nossa boca é que vai acabar nos condenando. Não é ninguém superior que vai nos condenar pelo que falamos de errado, pelo que fazemos de errado e por nossa atitude errada frente a tudo, frente às dificuldades e frente às alegrias. Tem que ter responsabilidade, temos que usar a palavra escrita, falada, do melhor modo, de preferência para construir uma situação melhor, não para ficar recriminando e talvez até sendo uma crítica hiperdestrutiva. Em vez de a gente criar, nós vamos só destruir. E desse modo, não poderemos reclamar que o mundo também reage contra nós do mesmo modo. Quando lançamos palavras pesadas, jocosas, sátiras, infundadas, tudo isso retorna pela lei do retorno contra nós mesmos. Então, vamos ver o que a gente está fazendo, como estamos nos posicionando. Nós não somos juízes de ninguém. No máximo, somos juízes de nós mesmos. Ainda assim, de nós mesmos, nunca seremos um juiz imparcial. A própria pessoa não pode ser o advogado de defesa dela, o promotor que acusa e o juiz que julga. E a própria pessoa não pode ser também o próprio carrasco. Então, se nós não podemos ser o nosso próprio carrasco, não vamos ser o carrasco dos outros. Não vamos querer fazer justiça sendo injustos, porque quem faz justiça tem que estar isento, tem que estar acima daquele que é julgado. E nós não estamos acima de ninguém, estamos um ao lado do outro, uns de modo melhor, outros de modo pior. Ainda assim, cada um na sua condição social, política, econômica, tem o seu lugar no mundo. Mas quem só fala coisas erradas, só pensa coisas erradas, destrutivas, não vai ter um lugar no mundo. Ele vai ter um lugar no submundo, porque até quem vive nesse mundo pode habitar o submundo do próprio planeta. O submundo escondido, o submundo escuro, que todos procuram evitar. Mas muitas vezes nós estamos entrando nesse submundo escuro na nossa própria casa. Então vamos ficar atentos para emanarmos luz, sabedoria, construirmos alguma coisa melhor através da palavra. Não destruindo, que é muito fácil destruir, é muito fácil eu destruir, meu amigo destruir, meu patrão destruir, o meu chefe destruir, o meu governador destruir. Mas nós temos que fazer a diferença. Vamos usar a palavra que nos foi dada, o verbo que nós também podemos usar para criar, para efetivamente criar uma nova realidade dentro de nós que vai se refletir fora. Agradeço por todos, por mais essa audiência. Namastê.